pessoal, muito boa tarde. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite do Dr. Ademar para essa palestra. Eu sei que isso foge um pouco do tema do evento, mas acredito que isso seja de interesse de todos, né? E eu gostaria de começar já apresentando essa primeira imagem, né? Autoproteção. A gente aqui não fala de defesa pessoal, a gente está falando de autoproteção. Então, qual seria a melhor estratégia para a autoproteção? Ou seja, de que modo que eu posso prevenir, né, um eventual evento que possa botar minha integridade, minha vida ou meu patrimônio em risco? Então aqui eu tenho uma série de situações do dia a dia que eu tirei dessa semana agora de fatos ocorridos, né? E no primeiro exemplo ali nós temos um trabalhador que foi morto na frente da casa dos pais, por conta de um assalto. Na segunda situação, o rapaz foi morto por um celular, mesmo sem reagir. E a gente tem recebido ultimamente, nos últimos anos, uma série de orientações de especialistas em segurança pública dizendo para você não reagir. Você está contando com a coerência ou com o bom senso do agressor. Então, mesmo sem reagir, o rapaz foi morto. Aqui embaixo, nós temos um idoso que foi morto aqui na beira-mar, em Florianópolis, por conta de um acidente. Ele estava transitando através de um racha. Um rapaz bateu no carro dele e acabou levando esse senhor a óbito. E ali embaixo, como um último exemplo, nós temos as nossas redes sociais, que querendo ou não, se você tem a rede social aberta, que tipo de informação você está dando para o público? Né? Será que através das redes sociais eu tenho condições de saber se você é casado, se você tem filhos, que lugares você frequenta, se você está em casa ou se você está viajando? Que tipo de informação o público geral tem acesso através das suas redes sociais? Então, para uma primeira provocação aqui, eu já faço essa pergunta. Se você soubesse que seria vítima de um crime violento horas antes dele acontecer, o que você faria? Nos cursos de autoproteção que a gente ministra para membros do Ministério Público do Trabalho, controladores geral da União, auditores da Controladoria Geral e Ministério Público Federal, que são os órgãos que geralmente demandam esse tipo de curso para a gente, a resposta mais ouvida é: eu não iria para aquele lugar, ou se eu tivesse que ir, eu escolheria outro horário. Então, é difícil você saber quando isso vai acontecer. Então, e a maioria das pessoas costuma contar com a sorte. E isso é um problema. Né? Negar que isso pode acontecer com você. E, estatisticamente, todos praticamente vão passar por uma situação de violência, de um crime violento na vida, seja através de um acidente de trânsito, seja através de um assalto ou uma agressão física. Agora, de que modo que eu posso prevenir e evitar que isso aconteça? E aí aqui eu apresento para vocês um breve esquema do que a gente apresenta nos cursos de autoproteção. A primeira etapa é o teu nível de alerta. Você precisa desenvolver o seu nível de alerta para que você possa identificar as situações de risco. Para depois, numa segunda etapa, você montar um esquema mental para conseguir responder a essas situações de risco confirmado ou risco eventual. Para então você ter capacidade de reagir. O reagir não é necessariamente você reagir depois que aconteceu, depois que iniciou o evento violento, mas você se antecipar a ele e evitar que aconteça. E esse esquema mental, que vai dar base para você tomar uma ação, ele vai se basear nos conhecimentos que você tem a respeito da atividade criminosa da região onde você circula, onde você frequenta, onde você trabalha. Vai se basear numa série de reflexões que você vai fazer a respeito da sua rotina
através das suas experiências, de repente você já passou por um tipo de situação de alto risco ou um crime violento, e aí você vai refletir a respeito para não ter que passar por isso de novo, ou através de experiências das outras pessoas, das vivências dos outros. Naquele bate-papo onde o camarada, o amigo, o colega conta o que aconteceu, e aí naquele bate-papo as pessoas vão explorar o que poderia ser feito para evitar que aquilo acontecesse de novo, ou o que ele faria de diferente. Então, trabalhando já o nível de alerta, Jeff Cooper, que é um americano, ele desenvolveu esses níveis de cores, né, esses níveis de alerta. A nossa sociedade, de modo geral, trabalha ou circula pela rua de modo desatento e despreparado. Totalmente relaxado, despreocupado com o que está acontecendo à nossa volta. Depois que eu entrei para a Polícia Rodoviária Federal, eu comecei a andar já no nível de alerta amarelo, relaxado, mais atento. Porque com a experiência na polícia, eu comecei a descobrir do que o ser humano é capaz. E eu, como policial, desenvolvi essa habilidade de identificar comportamentos suspeitos. E isso pode ser feito por qualquer um de vocês. Por exemplo, você está na frente de casa e de repente vem duas pessoas caminhando juntas. Você identifica que elas estão caminhando juntas, mas está um levemente afastado do outro, caminhando no mesmo ritmo e eles não se conversam. É uma atitude suspeita? Obviamente, porque amigos não caminham desse modo. Geralmente eles conversam, vão batendo papo, vão discutindo alguma coisa e estão a caminho de algum determinado local, de algum destino, né? Então é um comportamento suspeito. Quando um deles simplesmente dá um toque no cotovelo do outro, você já tem quase certeza que aquilo ali é uma situação estranha. E aí o que você vai fazer diante disso? Então, nós temos que circular na sociedade, seja no trânsito, seja na rua, ou mesmo dentro de um shopping, de modo relaxado, mais atento ao que está acontecendo à nossa volta. No trânsito, por exemplo, eu peguei o hábito de olhar mais para o retrovisor do que para frente, para controlar e saber o que tem de trânsito atrás de mim. Para se acontecer algo à minha frente, em termos de acidente ou alguém rodar na pista, eu poder tomar uma atitude para evitar de me envolver naquele acidente. Evito de ficar embolado no meio dos carros. Então, o estado relaxado mais alerta é o padrão. Ele demanda um pouco de esforço, um mínimo esforço, mas é tranquilo. Quando você identifica uma situação de possível risco, você já evolui para um estado de alerta específico direcionado para aquela situação. Não está confirmado ainda que é uma situação de risco para você, mas aquilo chamou a atenção. Te causou estranheza, te deu um gosto ruim na boca, né? Se você achou estranho, não negue que ele possa ser uma situação de risco. Se aquela situação se confirmar, aí sim a gente entra já em um estado de alerta vermelho, que você já tem que tomar uma atitude para poder sair daquela situação. Através desse nível de alerta, a gente vai trabalhar com o nosso esquema mental. E aqui, nesse esquema mental que foi montado por John Boyd, um piloto americano que lutou na Guerra da Coreia, o primeiro passo desse esquema para uma tomada de decisão assertiva em situações adversas, o primeiro é observar, que tem ligação direta com o que a gente viu antes, o nível de alerta. Você precisa estar alerta para identificar a situação de risco. Você precisa estar alerta e observar o que está acontecendo à sua volta todo o tempo. A partir dali, você vai se orientar nessa situação. Qual é a sua posição diante desse contexto
né, do que está acontecendo aqui, por exemplo, nessa sala. Ou quando eu estou na rua, estou caminhando pelo Ingleses e de repente tem um rapaz de bermuda de surf, camiseta, moletom e capuz na cabeça, do outro lado da avenida. Como eu estou atento, alerta, mais relaxado, né, eu já identifiquei que ele está lá. Ele atravessou a rua e veio para minha frente, caminhar a uns 15, 20 metros à minha frente. No momento em que ele se virou para puxar assunto comigo, não dei oportunidade. Precisei sacar a arma para repelir a aproximação dele? Não. Mas com voz firme eu mandei, segue teu rumo. Vai, vaza. E ele, não, mas eu não sou assaltante. Vaza, magrão. Sai fora. Não dei chance dele se aproximar. Minha esposa estava junto comigo, ela se assustou. Ela não tinha percebido que esse camarada estava do outro lado da rua e atravessou para vir à nossa frente. Então eu preciso me antecipar, preciso estar alerta e me orientar nesse contexto. A partir dali, em que eu me oriento, eu tenho que decidir o que vou fazer. E vou me decidir baseado no quê? Em tudo aquilo que eu aprendi a respeito de segurança pública. Fui na internet, busquei dicas de como circular em determinada cidade, como é que a atividade criminosa trabalha naquela cidade. É roubo de carro que acontece mais? Por exemplo, em Porto Alegre, quando eu saí de lá em 2013, eram 40 carros roubados por dia. Cheguei aqui em Florianópolis e achei estranho, todo mundo estacionando na rua. Aqui praticamente não tem roubo ou furto de veículo. Aqui a atividade criminosa trabalha de outro modo. Então preciso conhecer como acontece aqui na região onde eu moro, onde eu circulo, para poder adotar medidas para que eu não entre em alguma situação de risco sozinho ou com minha família. A partir dali eu vou tomar uma atitude, vou agir. Essa ação pode ser tanto preventiva quanto reativa. E a partir do momento em que eu estou agindo, eu passo a intervir nesse meio. E se eu estou intervindo nesse meio, eu modifico esse meio. E eu preciso continuar observando para saber de que modo esse meio se transformou, para poder me orientar novamente, tomar novas decisões e tomar novas atitudes. E esse é o ciclo de tomadas de decisão desenvolvido por John Boyd. Pois bem, já sei o que eu vou fazer e eu tenho que agir. A partir dali, entra a nossa capacidade de reação. E um dos primeiros fatores é a questão do medo. Existe um livro bastante interessante chamado, com o título As Virtudes do Medo, que ele mostra de que modo que o medo ele pode te auxiliar, mas chega a um certo ponto em que ele vai te prejudicar. E vencer o medo é a primeira etapa. A gente não pode ter medo de reagir se a situação se complicou e você sabe que pode piorar ainda mais. Sanford Strong, no livro Sobreviva, ele fala que ele conta um caso de uma menina, uma jovem, que acordou com um rapaz em cima dela e uma faca no pescoço dela. Provavelmente ela seria vítima de um estupro. Qual foi a reação dela? Direta e explosiva. Ela não teve medo, ela venceu o seu medo, agarrou a faca pela lâmina e explodiu para cima do cara com unha, com grito, com tudo que ela tinha. O agressor, ele precisa ter o controle da situação. E ali ele perdeu esse controle, ele se assustou e fugiu. O que sobrou para ela? Somente o ferimento na mão, por ter agarrado a lâmina da faca. Mas poderia ter sido muito pior. A gente, muitas vezes, por medo de reagir, a gente permite que o agressor nos leve para um segundo local.
E lá, provavelmente, certamente, ele vai ter mais condições de te controlar. Então, não podemos deixar isso acontecer. Um caso bastante corriqueiro disso é quando você está chegando em casa e as pessoas te tomam de assalto e querem te levar para dentro de casa. Há um tempo atrás era normal as pessoas deixarem a luz ligada de casa quando iam viajar para parecer que tinha gente dentro de casa e ninguém tentar assaltar a residência. De alguns anos para cá, os criminosos preferem que você esteja em casa para ele poder trabalhar tranquilo. Ele vai lá, te amarra e pode trabalhar, recolher o que você tem, que tem dentro de casa. Ele pode te ameaçar, te agredir para acessar os bens valiosos que você tem. E vai embarcar tudo no seu carro e ir embora. Então a gente não pode ter medo de tomar uma atitude para você proteger a sua vida ou a vida dos seus entes, dos seus familiares. Do mesmo modo, eu preciso desenvolver técnicas, eu preciso ter ferramentas para poder tomar uma atitude. Como é que está o meu condicionamento físico caso eu precise correr, caso eu precise lutar? Eu pratico alguma arte marcial? Eu pratico jiu-jitsu, krav maga, muay thai, seja lá qual for essa arte? Ou eu simplesmente vou correr? Correr nem sempre é a solução. Abraham Maslow diz que para quem somente tem um martelo, todo problema é um prego. Então, nem sempre só o martelo vai ser a solução para os nossos problemas. Vai ser a ferramenta mais adequada. Então, eu preciso ampliar esse leque de ferramentas. E esse leque de ferramentas, para uma ação, eu vou buscar em cursos, internet. Por exemplo, na questão da direção defensiva, para evitar de se envolver num acidente de trânsito, nos cursos de autoproteção a gente trabalha primeiramente a regulagem do banco do condutor no veículo. Muita gente dirige com o carro, com o banco muito afastado da direção, e aí quando precisa ter controle do carro, não tem. Se você tiver que fazer um desvio rápido, teu corpo vai escorregar no banco, e aí você perde o controle do veículo. Então a primeira coisa para os alunos, antes de entrar em exercícios de slalom, frenagem brusca, é ajuste do banco. E inicialmente as pessoas ficam incomodadas com o novo ajuste, porque não é hábito. Mas, com o tempo praticando, eles acabam absorvendo essa técnica e percebendo que é muito mais vantajosa do que a forma como ele fazia antes. Outra questão é a necessidade de antecipação, de prevenir. Né? A capacidade de reação nem sempre é, como eu falei antes, né? Você reagir, mas você agir para evitar que aquilo aconteça ou que aquilo piore. Estou lá no meu nível de alerta amarelo, relaxado mais alerta, e identifico um comportamento estranho de alguém. A pessoa está se aproximando de mim. O que eu faço? Como eu já vinha refletindo a respeito disso, de que atitudes eu poderia tomar diante daquela situação, eu vi a oportunidade de um estabelecimento aberto. Então, antes do cara chegar em mim, eu já entrei dentro do estabelecimento comercial. Foi o que eu tinha naquele momento. Mas o que eu poderia fazer também? Atravessar a rua? Correr? Então, eu tenho que trabalhar isso. Existem uma série de dicas na internet, mas você tem que refletir no seu dia a dia, na sua rotina, o que você poderia fazer. Parei no semáforo, à noite, estou só eu no carro. Se alguém saísse de trás daquele muro com uma arma na mão e viesse na minha direção, o que eu posso fazer aqui? Eu posso acelerar e seguir adiante. Mas eu costumo parar com o carro desengatado. Não, então, a partir de agora, eu vou
ficar com o carro engatado e o pé na embreagem. Se precisar, eu acelero e vou. Ou estou me aproximando do semáforo, o semáforo ainda está longe e ele fecha. Vou continuar na marcha normal e freio lá? Ou eu antecipo, reduzo a velocidade e dou tempo para que o semáforo abra até eu chegar lá? Estou no trânsito, parei atrás de um veículo à noite. Para um carro atrás de mim. Só que eu estou colado no carro da frente. E aí vem um pedinte lá, um morador de rua, pedir algo na janela do carro da frente. Se fosse um assaltante, o que eu poderia fazer na condição em que eu estou? Bom, na próxima vez eu vou parar um pouco mais afastado, vou deixar um carro à minha frente, para quando ele vier me pedir, eu passo por ele, e se ele inventar de voltar, eu subo o canteiro, subo calçada, saio daquela situação. Não vou esperar para ver. A gente, por fim, na questão da reação, a gente precisa ter uma atitude de cão pastor. Não sei se vocês conhecem essa fábula. Lobo, cão pastor e ovelha. A ovelha ela está totalmente relaxada e despreparada, despreocupada com o mundo. O cão pastor, como mostra a imagem, ele está relaxado, mas está atento. Geralmente as ovelhas têm medo do cão pastor porque ele se parece muito com o lobo, mas ele não é o agressor. Ele é exatamente o protetor dela. E a gente tem que ter o comportamento do cão pastor. Está atento, você sabe a sua capacidade de ação, você sabe do que você é capaz, se for necessário. Agora, se eu não trabalho essas minhas capacidades, esses meus conhecimentos, as habilidades e as atitudes para poder sair de uma situação de risco ou proteger minha família, eu vou precisar correr atrás disso. Vou precisar trabalhar isso. Não sei se bloqueou aqui. Agora foi. Então aqui tem 4 pequenos exemplos de situações onde a gente pode entrar, né, em risco. Acidente de trânsito, que é uma das maiores causas de morte no nosso país. Muita gente despreparada dirigindo. E a gente precisa estar atento ao comportamento dos outros no trânsito. Não é raro acontecer acidente por bobagem, seja por um excesso de velocidade, seja porque o condutor não conhece o local onde ele está dirigindo, seja por uma manobra imprudente, e ele acaba te envolvendo. Ou eu estou com uma atitude que não é condizente com o local, com o tipo de veículo que eu estou dirigindo. Será que eu estou cuidando da manutenção do meu carro de modo que, se precisar tomar uma atitude rápida, esse carro vai responder como precisa? E na rua? Se alguém for me atacar, eu já tenho condições de reagir diante dessa situação? A agressão física na rua também não é incomum. Aqui embaixo, a imagem de um assalto a um restaurante, um estabelecimento comercial. Cheguei no restaurante, só tem uma mesa, e essa mesa eu vou sentar de costas para a porta, bem na entrada, do lado do caixa. E eu fico extremamente incomodado de ficar naquela situação, de não enxergar quem está entrando ou o que está acontecendo atrás de mim. Então eu prefiro não ficar ali. Eu vou escolher outra opção. A minha esposa, geralmente, quando a gente entra, ela já sabe que eu não gosto de ficar de costas para a porta. Né? Porque se acontecer qualquer coisa, eu preciso ter tempo para tomar uma atitude, seja escapar por uma janela, seja
correr para algum lugar, me proteger, ou se precisar, e se eu estiver armado, que eu tenho um porte funcional, eu vou utilizar em último caso, para não elevar a situação de perigo para mim, para os meus familiares e para as demais pessoas que estão naquele ambiente. E como eu falei antes, né, redes sociais. Que informações que você está dando para a atividade criminosa a respeito da tua rotina, do teu dia a dia, onde os seus filhos estudam, se você está em casa, se está viajando, se a tua casa está abandonada ou não. Aqui eu trago como fechamento essa imagem, que imagine a gente visitando um roseral, por exemplo. Eu não posso nem andar tenso demais a ponto de ficar preocupado com os espinhos e não apreciar a beleza do local, como eu também não posso ficar alheio demais à beleza do local e acabar me ferindo com os espinhos. Então, ando relaxado, mas atento, apreciando a beleza, mas me cuidando para não me ferir. Então, acho um ponto de equilíbrio, nem neurótico, nem alheio demais. Então, pessoal, para finalizar, eu vou deixar aqui o site Informas, no qual eu sou um dos colunistas, e lá vocês vão encontrar diversos artigos que tratam dessa temática de segurança pessoal. Muita coisa sobre armamento, que é o foco principal do site, mas vocês também vão encontrar outros artigos que tratam de segurança pessoal, segurança residencial, etc. E embaixo ali meu Instagram, que ficou um pouquinho cortado, mas é falcone.iat. Se quiserem, a gente pode conversar lá, vou sugerir uma série de bibliografias para vocês. E aí a gente pode continuar nessa conversa aqui, nesse bate-papo. Tá ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. E da minha parte, era isso.